uma vida cristã ativa é aquela que eu me preocupo com os de dentro, mas preocupo também com os de fora. É o movimento da vida cristã. É por isso que as ênfases, ela de alguma maneira, ela abrange de uma forma resumida todas as minhas ações da vida cristã. E hoje, uma preocupação sempre que a Sala 57, que é o ministério da Igreja Adventista, né, tem é aprofundar na palavra de Deus. O que define muito bem a nossa vida cristã, né, com direcionamento do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz. É por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é por isso que hoje, mais uma vez, né, nós teremos aqui a escavação da palavra de Deus, o aprofundamento da palavra de Deus. Para isso, então, eu quero chamar aqui o nosso querido pastor Eliezer Júnior. Ele que hoje, nas ênfases aí das 28 crenças fundamentais, né? 28 crenças fundamentais, o tema hoje, o Pai. Então, hoje ele vai abordar esse assunto. Pastor Eliezer, bom dia, meu amado. Como o senhor está? Bom dia, meu amigo. Eu estou bem. E você? Bênção, graças a Deus, viu? É um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Pastor, muito bom lhe ouvir, viu? Muito bom. Eu creio que só isso que você trouxe agora e a lição de escola sabatina, a gente já sai de casa assim muito bem alimentado. Já é um Muito desejo bem forte, né, alimentado. pastor? Agora imagina que nós temos agora um tempo considerado, né, considerável para poder folhear a palavra de Deus, né? Amém, amém. Mas muito Pastor, obrigado, pastor Devaldo. Sim, pode falar. pastorzão, nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou fazer uma oração, logo após a oração teremos um vídeo, né? E aí depois do vídeo o senhor já pode já engatar a primeira aí, fazer as suas considerações e já entrar na palavra, tá Tranquilo, bom? amigo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez, Senhor, muito, muito obrigado. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que está sempre nos buscando. E como prova disso, o Senhor deixou a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela nos orienta, ela nos sustenta, ela nos alimenta. Pai querido, Pastor Eliezer é um homem de Deus, um homem pregador da tua palavra. Ele estar aqui hoje, ó Pai, se preparou. E nós queremos pedir, Pai, que o Espírito Santo, mais uma vez, o use poderosamente. À medida que ele for, ó Pai, falando, que o Espírito Santo possa ir construindo as ideias Amém. e que cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, te adorando também, possamos ser impactados por essas ações. Amém, Senhor. Pai querido, use mais uma vez o pastor Eliezer, o abençoe, o dirija, esteja com ele, com a sua amada família, com o seu ministério, e esteja com cada um de nós aqui, é o que pedimos e é o que nós agradecemos nesta manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Amém, amém. amém, graças a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles.
mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, pastor Adevaldo, pastor Wagner. E um abraço aí aos nossos queridos pastores que estão sempre aqui na sala. Esse final de semana foi uma bênção. Nós estivemos lá em Vitória da Conquista, pastor, comemorando os 30 anos do Ministério da Mulher, Ministério Adventista da Mulher. E o pastor Abdoral estava lá com a sua esposa, pastor Jário também, a sua esposa. E foi assim um final de semana abençoado, muito bom mesmo. E eu agradeço aí mais uma vez desse convite que o pastor Wagner nos fez e essa oportunidade de estarmos juntos. E eu fico pensando só esses momentos iniciais aqui da sala, já para nós, pastor Devaldo, é uma grande bênção. E concluindo essa mensagem aí agora através desse vídeo, isso aí fortalece cada vez mais e ajuda-nos a que a cada manhã possamos buscar a unção, o batismo do Espírito Santo. E pode ter certeza que a nossa vida só terá mais significado com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Deus continue nos abençoando. Deus continue colocando em nosso coração esse desejo de sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo. E olha, parabéns, pastor Devaldo, os demais aí, pastor Wagner, por essa iniciativa e essa ideia, né, das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, né? Parabéns por esse projeto e com certeza nos traz, né, não é informações, traz mais ainda a certeza de que o caminho que nós estamos, esse é o caminho certo. Essa com certeza é a maneira de conhecermos mais e mais a Deus, o Espírito Santo e também a pessoa do Filho Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar a terceira crença fundamental, né, das 6 doutrinas da Igreja Adventista, a crença número 3. O pastor ontem, Wagner, explicou a questão da segunda, que vai ser mais à frente. Então, nós vamos estudar hoje a número 3, que é sobre Deus o Pai. E eu fico pensando aqui, é, é, qual é a ideia que nós temos a respeito de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Essa visão, naturalmente, ela decorre daquilo que nós recebemos, daquilo que nós recebemos. E eu pergunto, qual é essa visão que você tem? Qual é a visão que você recebeu de Deus, da sua família, do seu pai, do seu pai? Porque o nosso pai terreno, eu diria, é um exemplo do nosso pai celestial. É a figura, né, de Deus, é o nosso Pai. Eu digo isso porque minha filha, a caçula, ela sempre dizia, né? Agora ela já está grande, mas até a adolescência ela dizia, papai, eu creio em Deus, porque eu olho para você e vejo você a figura de Deus. Isso aí me trazia não somente alegria, contentamento, mas me trazia também responsabilidade. Tem uma pequena história, acho que vocês conhecem aqui. Pastor Eliezer, me permita, desculpa incomodar o senhor. O senhor está na É, história, o senhor está na história, tá? Vamos enquadrar um pouquinho melhor o senhor, que o senhor está muito pequenininho para o teto do senhor. é, Vamos colocar a cabeça do senhor próximo da linha de cima, porque aí o senhor encaixa melhor e a imagem fica ah, melhor distribuída, o pessoal vê melhor o senhor no quadro, tá tá bom? bom assim? Pode subir um pouquinho mais, pastor. Assim, É, é igual foto 3x4, pastor. Sua cabeça deve estar até.
pertinho da linha de cima aqui, meu querido. Desculpa incomodar, mas Não, que é a isso. estética da imagem É fica. porque você quer que a gente apareça sempre bem e melhor, É né? isso. O senhor já é lindinho, vai ficar melhor ainda. Amigo, obrigado. O senhor está na história aí, desculpa incomodar. Tranquilo, pastor. Mas já que você fez isso aí, então vai aqui um abraço para todos os irmãos lá da Missão Bahia Sudoeste, de onde nós nos conhecemos, de outros lugares, a Soraya aí e tantas outras pessoas, tá certo? Que a gente, por onde a gente passa, pastor Wagner, a gente vai sendo abraçado e identificado, né? Através da sala. E isso é muito bom, isso é muito bom. E esse final de semana também, já que você atrapalhou, então atrapalhou no bom sentido, viu? No bom sentido. Mas eu estava com algumas pessoas recordando aquele final de semana que você passou conosco lá na Bahia Sudoeste, viu? Que foi uma bênção, uma bênção. Interessante que até hoje as pessoas falam, viu? Até hoje as pessoas falam. E isso mostra que foi marcante e que os frutos mesmo nós só iremos dimensionar onde? Lá nos céus. Lá nos céus. Eu aqui, já que eu atrapalhei, né? Então deixa eu aproveitar e agradecer, pastor, porque assim, o que o senhor fez ali, inserindo a sala, como presidente do campo, o senhor não só inseriu, mas o senhor esteve em todos os cultos conosco, cuidou, nos orientou ali, cuidou de tudo que a gente precisava. Foi assim, um momento de grande bênção para mim, para a sala, o avanço, e mostra a visão profunda da obra que o senhor tem e o homem cristão que o senhor é. Muito obrigado, viu, amado? Muito obrigado mesmo. Isso é Deus te coisa do abençoe. Espírito Santo, viu? Isso não é coisa minha, não. Isso é coisa do Espírito Santo. Amém. Isso é coisa O do senhor Espírito Santo. o senhor estava na história. Deixa eu parar de atrapalhar aqui. Tá bom. Tá vendo, pastor Evaldo? É assim. Essas coisas acontecem, né? Muito bem. Eu creio que todos vocês já ouviram aquela historinha da criança, né? A mãe chega ali com um remédio para a criança tomar e a criança não quer tomar de jeito nenhum e faz ali uma birra enfim, né? Atrapalha ali a mãe, faz tantas coisas para não tomar aquele remédio. E a mãe diz assim: meu filho, se você não tomar, Deus vai ficar triste, Deus vai lhe castigar. E de repente, porque estava um dia assim meio chuvoso e tal, de repente um trovão. Aí a criança olha assim para cima e diz assim: mas Deus, só por conta de um remédiozinho, tá bom, eu vou tomar, eu vou tomar. Quer dizer, a impressão que a mãe causou na criança é um Deus pronto a castigar. É um Deus pronto quem sabe, estar com a vara ali na mão para usar e castigar as pessoas, é nos castigar. E muitas vezes a gente encontra esse pensamento por aí. Nós encontramos pessoas dessa maneira, que Deus é um Deus tirano, um Deus que está ali somente observando as nossas ações para nos castigar, para nos castigar. Então, eu gosto muito daquele verso de Paulo. Eu gosto, convido você agora a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Veja aí, Romanos, capítulo 11 e o verso 33. E a gente quer muitas vezes enquadrar Deus. Na realidade, nós queremos enquadrar Deus, queremos entender, né? Queremos entender. E Paulo, ele diz assim, veja só, Romanos 11, é, e o verso 33. O verso 33 traz o seguinte verso: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quer dizer, entender, procurar entender Deus, temos que procurar. Agora, nunca vamos esgotar. Porque Deus, como diz aqui Paulo, né, é uma riqueza extraordinária.
É algo que não dá para esgotar de jeito nenhum. E cada vez que nós o conhecemos, nós temos coisas para conhecer. Essa é a verdadeira riqueza. Conhecer a Deus diariamente. E no dia a dia, nós conhecemos Deus como nosso Pai. Deus como nosso Pai, através do meu pai. Eu conhecia Deus através do meu pai. E hoje eu sou pastor, jubilado, e meu pai ainda, graças a Deus, está vivo, 93 anos. Há 2 anos atrás foi uma festa linda da nossa jubilação com a presença do meu pai e da minha mãe. E ele teve grande influência. Ele não me obrigou a ser pastor, né? Ele não forçou a que eu fosse pastor de jeito nenhum. Mas a influência da pessoa dele, o amor que ele tinha com a mensagem, aquele apego em construir igrejas, em pregar e levar pessoas ao batismo, eu adquiri isso aí, eu peguei dele. Então ele me influenciou. E hoje eu conheço a figura de Deus Pai através do meu Pai. Então eu tenho essa visão de Deus. Um Deus amoroso, um Deus que está sempre disposto a nos perdoar, a nos ajudar, a nos apoiar, a nos acolher. Por quê? Porque isso foi o que meu pai fez comigo. Então eu entendo dessa maneira. Agora, às vezes nós temos uma certa dificuldade em entender Deus Pai, Deus amoroso, Deus misericordioso. Quando a gente olha e a sua palavra, a palavra de Deus, é o melhor lugar para a gente conhecer esse Deus. E claro, no dia a dia também. Então nós vamos à palavra dele para a gente entender, para a gente conhecer esse Deus maravilhoso, esse nosso Deus que é o nosso Pai. E aí, quando a gente vê algumas coisas ali do Velho Testamento, quem sabe você já se questionou. Se Deus é amor, se Deus é um pai, por que a gente encontra tantas guerras, tantas coisas? Por que que Israel tinha que tirar aqueles povos, né? Matar aqueles povos, tirá-los das suas terras e tal? Por que tudo isso aí? Às vezes a gente diz que Deus é tirano, às vezes a gente diz que Deus quem sabe, é um Deus sanguinário, porque a gente não procura conhecer a história. Quando a gente conhece a história, a gente começa a entender esse amor, a gente começa a entender a misericórdia de Deus. E eu quero chamar você exatamente para conhecer assim essa história, para a gente entender, para a gente como é que a gente vai conciliar um Deus amoroso com tantas coisas que aconteciam, um pai amoroso com essas coisas que aconteciam no Velho Testamento. E eu quero, mais uma vez, chamar você, a sua atenção, para a gente abrir a palavra de Deus em Isaías 43 e o verso primeiro. Vamos ler esse verso, tá certo? Vamos começar. Aliás, já começamos, né? Já começamos, mas vamos ler esse verso aqui. Isaías 43, verso primeiro diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja que coisa bonita. Nós pertencemos a Deus, nós somos filhos de Deus, porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, porque foi Ele que tomou a iniciativa. Ele é o nosso Pai amoroso, nosso Pai salvador, nosso Pai acolhedor. Aquilo que nós precisamos, Deus, então, Ele se apresenta. Nós temos essa dificuldade. Mas, primeira coisa, eu quero dizer a você o seguinte: nós temos que entender, nós temos que entender que Deus é soberano, que Deus é soberano. As coisas acontecem, não estão acontecendo alheio à sua vontade. Mas ele está no seu trono, ele está aqui presente, está em cada janelinha que eu estou vendo aqui agora, cada janelinha dessa. O irmão Francisco de Penedo e tantas outras pessoas
que eu conheço, que estão aqui agora nessas janelas. Deus está presente aqui e Deus está presente aí através do Espírito Santo. Então, Deus é soberano. E o que é que tinha por trás dessa história? Vejam, 400 anos antes de tudo aquilo ali acontecer, no período de Josué, lá na época de Abraão, Deus então enviou Abraão ali a Canaã para alertar aquele povo, porque era um povo rebelde. Era um povo que fazia tudo totalmente o contrário à vontade de Deus. E Deus não queria destruir aquele povo, pelo contrário, ele queria mudanças. Aquele povo estava pegando crianças colocando em sacrifício seus filhos, os filhos eles estavam colocando como sacrifício para oferecer a outros deuses. E havia tantas aberrações, e tudo isso em nome de Deus, para cultuar o Deus deles. Então Deus envia Abraão para dizer: olha, gente, mudem de atitude. Então, infelizmente, aquele povo foi um povo rebelde, que continuava nas mesmas práticas. Então, a medida de Deus encheu, melhor dizendo. A medida de Deus topou. E ele disse: não, não pode continuar dessa maneira. Esse povo não pode continuar assim. E às vezes Deus toma certas atitudes, eu diria, até mesmo para salvar. Até mesmo para salvar. Então vejam, se você visse no seu filho um pedaço de madeira assim, quem sabe ali, um descuido, entrou um pedacinho de madeira. Então, para tirar aquele pedaço de madeira, é preciso pegar uma agulhazinha. Eu já fiz isso nas minhas filhas, pegar uma agulhazinha e tirar ali. Agora, para tirar, você precisa ir um pouquinho mais fundo e tal. Vai doer, dói e muito. Mas por que dói? É para tirar e depois parar a dor. Então, essas atitudes de Deus, justamente era para isso, era para salvar. É para evitar que todos fossem contaminados com o pecado, até mesmo o seu próprio povo, que ele havia escolhido, não porque era um povo melhor do que outro, não, havia escolhido para levar essa mensagem, para levar salvação aos outros, para levar o Deus verdadeiro. Então, os cananitas, eles tiveram, né, infelizmente, nessa situação, pelas escolhas que eles tomaram, pelo caminho que ele havia seguido, que eles haviam seguido. Agora vejam uma coisa interessante. Em tudo isso aí, eu encontro a figura de Raabe. Eu encontro a figura de Raabe. Lá no livro de Josué, fala sobre Raabe. Raabe quem era? Era uma cananeia. Pertencia àquele povo. Mas quando ela viu os espias, ela conheceu o Deus verdadeiro, porque aqueles espias falaram. E ela disse assim: olha, eu sei esse Deus que vocês pertencem, aquele que livrou o povo de Israel, lá, que passou no Mar Vermelho, com mão forte, com mão poderosa. Eu conheço. Veja, e a partir daquele momento ela creu, ela e a sua família, eles foram salvos. Ela e a sua família foram salvos. Ela e a sua família foram libertos. Por quê? Porque eles temeram a Deus. Eles reconheceram o que eles haviam feito de errado, estavam fazendo e agora mudaram a rota da sua vida. O que Deus espera, queridos, Deus, o nosso Pai, e que nós, seus filhos, possamos mudar a rota de uma desobediência, de tantas coisas que desagradam a Deus, para que a gente possa seguir o caminho da obediência. Esse é o Deus, o nosso Pai, que não está disposto a nos castigar, pelo contrário, está disposto sim a nos orientar, a nos salvar. Agora veja, eu falei que Deus é soberano, que Deus é misericordioso, mas Deus também, o nosso Pai, é um Deus justo. Quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, veja só,
sabendo que ali estava errado, que eles estavam cultuando um Deus falso, mas eles queriam uma figura. Por quê? Porque Moisés havia saído, né, subiu ao monte para falar com Deus, demorou, e agora quando Moisés desce, vê o povo cultuando um bezerro de ouro. Vejam só o que aconteceu. E aí vem a consequência. Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus ele é soberano, mas ele também é justo. E naquele dia, mais de 3.000 israelitas morreram. Por quê? Porque desobedeceram. Porque tomaram um atalho, tomaram um outro caminho, diferente daquele que Deus gostaria. Agora eu quero, mais uma vez, que você abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 3. Veja que verso, assim, nos traz mais uma vez essa figura de Deus como nosso Pai, um Deus que ama, um Deus não sanguinário, mas um Deus de oportunidade, um Deus de misericórdia. Diz assim, capítulo 3 de Apocalipse, o verso 19: Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Veja que coisa bonita. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos? É isso aqui que eu faço com minhas filhas. Né? Eu repreendo, eu disciplino, eu falo duro, eu sou incisivo em algumas coisas e tal. Por quê? Porque eu quero salvá-la. Eu quero salvar, não. Quem salva é Deus e o Espírito Santo conduz. Mas o que eu quero é que elas vivam bem, vivam na presença de Deus. Mas o que eu quero é que elas vivam bem, vivam na presença de Deus. E às vezes a gente tem que ser, né, mais duro, mais firme, igual Deus fez com o seu povo no passado e ele faz comigo e com você hoje. Às vezes, essa maneira de Deus é para nos salvar. Deus sempre procurou se aproximar dos seus filhos. Veja só quando ele, lá no livro de Êxodo, diz assim: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, a vontade de Deus sempre foi essa, está no nosso meio. E Ele está no nosso meio através do Espírito Santo, nos conduzindo. Então, quando a gente acorda, que liga na sala 57, que abre a Bíblia, que estuda a lição, etc., tudo isso aí não é da nossa vontade. Paulo diz: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal está aqui, está dentro de mim, está no meu DNA pós-pecado. Agora, quando a gente faz isso, vai à sala, vai à Bíblia, vai à palavra. Isso aí é a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente está se deixando, não é? Com certeza, ser guiados pelo Espírito Santo. Aí vejam, aí Cristo veio, esse Deus, para muitos, sanguinário do Velho Testamento, mas tinha um porquê de tudo isso aí, porque Deus queria que aquele povo escolhesse o caminho, né, da liberdade, o caminho da salvação. E agora Deus envia nesse amor, esse Deus Pai envia esse amor, envia Jesus Cristo, seu Filho, para que pudesse revelar ainda mais esse Deus Pai amoroso, esse Deus Pai que tem o desejo único de salvar os seus filhos. Então Jesus Cristo veio. Eu quero recordar com você aquele momento de Cristo ali no batismo, né? Quando ele foi batizado, aí veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e uma voz do céu dizendo: Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quer dizer, eu vou me realizar nele, nas ações dele. Então, vejam só, Jesus Cristo ele veio com essa missão de revelar Deus o Pai, um Deus amoroso, um Deus que deseja que seus filhos vivam e vivam bem, um Deus que se compadece da minha, da sua situação. Deus fica triste quando eu estou triste. Deus chora quando eu estou chorando. Eu digo isso não de teoria. Eu digo isso de experimentar, porque quando eu vejo minha filha chorando, ou minhas filhas passando uma situação difícil, eu também passo. Quando eu vejo chorando, eu também choro.
Quando eu vejo angustiada, eu também me angustio e eu fico pensando, Deus é dessa maneira também comigo. Deus também age dessa maneira quando eu estou em meio a essa situação. Deus também fica. Deus também fica. E veja só, Jesus Cristo, o que ele disse, João 14 e o verso 9. João capítulo 14 e o verso 9. Veja aí o que é que ele diz. Jesus Cristo disse assim: veja, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, Jesus Cristo, ele veio revelar o Pai. Agora, veja só, é, 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 como foi que Jesus Cristo fez quando ele esteve aqui na terra? Se ele veio revelar o Pai, um Pai de amor, um Pai acolhedor, um Pai misericordioso, um Pai que estava sempre disposto a abraçar seus filhos, o que foi que Cristo fez? Cristo acolheu a todos. Ele não fez nenhuma acepção. Ele não escolheu uns, colocou uns de um lado e outros do outro. Nunca, jamais. Ele sempre procurava buscar a todos, principalmente acolher os desprezados daquela sociedade. Os ladrões, ele acolheu. E ele sempre dizia: vá e faça diferente. Aquela mulher, a Maria, que foi apanhada em adultério, ele disse: vá e faça diferente. Ele acolhia para salvar. E muitas vezes nós, como pais, nós julgamos nossos filhos, julgamos tantas pessoas, nós desprezamos. Você, pai, que atitude você está tendo para com os seus filhos, para com os seus filhos? Os filhos que erram, os filhos que muitas vezes tomam caminhos diferentes daqueles que nós desejaríamos. Vocês sabem, eu sempre falo que a minha filha mais velha está fora dos caminhos de Deus, mas nunca eu condenei, nunca eu a desprezei, nunca, jamais. Ela pode errar como for, mas é minha filha. E eu estarei sempre aqui para recebê-la com um abraço e dizer: filha, eu te amo muito. Faça diferente. Tem coisas que ela faz e ela sabe que a gente não, e eu e a mãe, nós não aprovamos de jeito nenhum. Ela sabe. Ela sabe porque a gente só falta colocar aqui na testa, né? O que a gente não concorda, mas a gente ama. Porque esse amor eu recebi do meu pai, porque eu recebi dele, que ele recebeu de Deus. Por isso, nós devemos nos assemelhar à atitude de Deus, o nosso Pai, um Pai de amor, um Pai que abraça, um Pai que acolhe. Você, pai, que atitude você tem tomado para com seus filhos que erram? E muitas vezes nós nos colocamos assim numa posição de que nós somos infalíveis. Não, eu sou pastor, eu não erro. Minha filha errou, e ela agora que se vire, que agora tome a sua vida. Não, eu represento Deus para minha família, eu represento Deus. E eu tenho que ter cuidado, muito cuidado, ao passar Deus para minha família. Eu tenho que passar um Deus que ama, um Deus que não aceita o erro, o pecado, mas um Deus que ama, um Deus misericordioso, o Deus que vai até as últimas consequências. Para quê? Para salvar. Veja que coisa bonita. Um Deus que está disposto a qualquer coisa. Eu quero já partir. Pastor Evaldo vai me sinalizando aí o tempo, viu? Que eu gosto de falar de Deus à vontade, viu? Por favor, eu quero concluir, relembrar uma história da realidade, assim, bem interessante. Eu quero que você abra a sua Bíblia ali no livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Gente, se tem uma parábola, se tem uma história. Pastor Adevaldo, como é que eu estou aí no tempo? Faça assim, assim ou assim, tá bom? Dá para ir. Hein, Soraya? Dá para ir, né, Soraya? Então, a gente vai de ladeira abaixo já, viu? Então, vejam, nessa parábola, para mim,
é a parábola que eu encontro assim que define melhor. Tudo define Deus, tudo, na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas essa parábola, para mim, assim, eu diria assim, é a parábola ouro, ouro, daquilo que fala de Deus como nosso Pai. Lucas, Lucas capítulo 15, tem três parábolas aqui nesse capítulo, mas essa primeira para mim representa a figura paterna, a figura de Deus, nosso Pai. Aí começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vejam, porque os fariseus, né? Os fariseus e os escribas eram melhores. Não, os fariseus, eles foram escolhidos, né? E fariseu que significa exatamente isso aí, escolhido. Não, nós fomos escolhidos, somos melhores. Né? Os escribas, eles relatavam, eles escreviam, tudo ali que acontecia, eles colocavam ali na Torá. Não, então também é uma classe especial, são melhores. E aí Jesus Cristo vem e se junta aos publicanos, que eram, né, assim, entre aspas, ladrões, porque eram os coletores dos impostos, e eles coletavam os impostos não somente para Roma, mas eles coletavam para eles, e eram da mesma, veja, da mesma pátria, eram os seus patrícios, quer dizer, eram irmãos, eles não eram bem aceitos por conta disso aí, e Cristo vem, Cristo abraça. Cristo abraça os pecadores. Deus Pai, na pessoa de Cristo, mostrando exatamente isso aí. Deus abraçando os seus filhos e dizendo: Filho, eu te amo. Filho, eu te amo. Aí agora Jesus Cristo vai e conta essa parábola. Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem? E eu vou colocar aqui: Qual dentre vós é o pai que, possuindo 100 filhos e perdendo um deles, não deixa os filhos no deserto? Agora, para você entender, esse deserto que fala aqui, não era jogar as 99 de qualquer jeito lá no deserto, não, porque no deserto havia um cercado. E as pessoas ficavam ali tomando conta das ovelhas, enquanto o outro ia lá buscar aquela que havia perdido. Para a gente não pensar que Deus largou aqui, essa parábola é o homem largando aqui 99 ovelhas, fica aí no deserto à mercê dos lobos, e agora eu vou atrás só de uma. Aí eu diria assim: que Deus é esse? Ou que pai é esse? Deixa 99 se perderem para ir atrás de uma? Não. Deixa 99 guardada, protegida, protegidas, e vai atrás daquela que se perdeu. Qual é o pai que está agora me ouvindo, que você deixa seu filho ou sua filha em casa? Não, agora eu vou atrás é desse aqui, esse aqui que está distante. Eu vou abraçá-lo, eu vou abraçá-la, eu vou dizer que amo. Esses dias eu estava pregando numa igreja e exatamente sobre esse tema de acolhimento, exatamente esse tema. E no final uma, uma pessoa, tá? Uma pessoa. Eu estou contando isso aqui, ninguém sabe onde eu estive, ninguém sabe, nem a pessoa, ninguém sabe nada. E se souber, você adivinho, não vai para o céu. Já vou dizendo, tá bom? Já vou dizendo que se você adivinha, os adivinhos tem aqui na Bíblia, não vão para o céu. E ela chegou para mim no final e disse assim, essa pessoa disse assim: Pastor, eu tenho uma filha homossexual e ela quer que eu vá na casa dela e eu não vou, pastor. Ela liga para mim e eu não atendo o celular. Eu disse: Olha, você está errando e muito. Você está errando e muito. Você já errou como cristã? Ela disse: Já sim. Mas Deus continua te amando. Você sabe disso, não sabe? Deus continua te amando. Deus continua te acolhendo. Deus continua te abraçando.
Ela baixou a cabeça, começou a chorar. Eu disse: vá na casa da sua filha, ela é sua filha. Não existe ex-filha, não existe ex-filho. Vá. Não significa que você vai aceitar aquilo que ela fizer, as suas atitudes. Você pode até dizer: não aceito suas atitudes, mas eu lhe amo. Porque é isso que Deus Pai faz comigo e com você. Ele não fica apontando os nossos erros, os nossos pecados, mas ele nos acolhe. E aqui diz, veja só, qual é o pai que não faz isso, que deixa, e quando encontra esse filho, quando encontra essa ovelha, coloca no seu ombro. Sabe por que ombro? Ombro, porque ombro é algo acolhedor. Olha, algo acolhedor. Não é tão bom quando a gente está numa situação difícil, complicada, e vem alguém e coloca a mão no nosso ombro e diz assim: eu estou contigo. Não é não, pastor Adevaldo? A gente se sente seguro, bem ou não. A gente está ali numa situação, tá, como diz ali como diz o nordestino, aperreado. Eu estou aperreado ali e vem alguém e coloca a mão no nosso ombro e diz assim: olha, eu estou contigo. Ou aquilo ali é uma sensação tão gostosa que vocês não sabem. Façam isso de vez em quando. Quando você vê uma pessoa cabeça baixa, assim, pensativo, coloque a mão no ombro dele e diga assim: estou contigo. Você não sabe nem o que é que ele está passando, nada. Mas aquilo ali vai soar como algo extraordinário, como algo assim de outro mundo. E realmente é de outro mundo. Isso é de Deus, gente. Isso é de Deus. Faça isso. E olha, veja que parábola bonita. E colocou no seu ombro. E indo para sua casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei o meu filho. Já achei a minha ovelha, a ovelha que estava perdida. Que coisa bonita. Esse, queridos, da sala 57, é o Deus Pai. É o Deus Pai. E quando nós agimos dessa maneira, como nós fazemos isso, pode ter certeza, não é de nós mesmos, é do Espírito Santo. É do batismo diário do Espírito Santo. Por isso, mais uma vez, eu digo que essa sala tem feito a diferença. Tem nos trazido mais a respeito da ação do Espírito Santo. Porque, como pai, eu diria para vocês o que a gente queria. Não, já que você não obedece, então, como pai, a gente pode tomar essa atitude, poderia, e está no na nossa vontade, porque depois pecado é para isso aí. Agora, quando a gente faz diferente, ou quando a gente faz a diferença, quando a gente acolhe, quando a gente ama, quando a gente busca, quando a gente apoia esses que erram, não somente filhos, mas esses que erram, nós estamos agindo com a ação do Espírito Santo, estamos agindo pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Queridos, eu quero encerrar. Antes que o pastor Adevaldo corte aí meu microfone, eu quero já partir aí para o final. Duas coisinhas eu quero trazer aqui. Primeiro, quando eu era guri, ali tinha o quê? Uns 6 anos, em Pernambuco. Hoje eu moro em Aracaju, uma linda cidade. Quando a gente morava aí em Pernambuco, no interior, meu pai me levou para uns negócios dele, ele era comerciante, e a gente foi numa cidadezinha. E após o almoço, meu pai chegou e me deixou numa praça, me deu a bolsa dele, me deu a bolsa dele e disse assim: olha, fica aí que eu vou ali resolver um assunto, volto já. Eu tinha de 6 para 7 anos. E eu fiquei ali na praça, peguei a bolsa dele, agarrei assim a bolsa. E foi logo após o almoço. E foi a hora passando, e a hora passando, e meu pai não chega. Mas eu estava ali, no mesmo cantinho que ele me deixou, eu estava ali. Eu estava ali. E quando. Gente, veja, eu tinha 6 a 7 anos. E isso eu não esqueço de jeito nenhum, porque, claro, chamou a atenção. Quando foi assim, mais ou menos, anoitecendo, meu pai foi chegando. Imagine vocês aquela sensação de alívio vendo meu pai ali.
aquela sensação gostosa de ver. Eu sabia que ele ia voltar. Eu sabia que ele ia voltar, porque meu pai jamais iria me esquecer. Meu pai jamais iria me esquecer. Deus jamais nos esquece. Deus jamais nos esquece. A gente pode fazer o que for. A gente não tem que ter cuidado para não fazer premeditado. Não, eu faço porque ele vai me amar mesmo, então vou aqui. Não, não é dessa maneira. Apesar dos meus erros, Deus me ama muito. Apesar dos meus fracassos, Deus me ama muito. Deus ama minhas filhas. E eu tenho que amar minhas filhas porque Deus me ama. E se eu sou a figura de Deus, eu tenho que amar minhas filhas, aceitá-las do jeito que são, amá-las, apoiá-las, não concordar com os erros, com os pecados. Não, mas ser misericordioso, amar minhas filhas, sempre, sempre. E eu concluo, pastor Adevaldo, com um poemazinho, é, um poemazinho que diz assim, pegadas na areia, pegadas na areia. Esse poema foi escrito em 1939, 1939, pela Mary Stevenson, Pegadas na Areia. E o poema, acho que você já deve ter visto aí, você conhece muito bem. É, Pegadas na Areia diz que, não sei se vocês estão ouvindo o barulho aqui dos meus cachorros, né? Não? Então tá bom. Eles estão latindo aqui à vontade, apesar até que estivesse atrapalhando. Então diz assim que, é mais ou menos assim, que eu estava caminhando na praia e é como se fosse ali minha vida. E nos momentos, eu e Deus, minhas pegadas e as pegadas de Deus. E eu notei que nos momentos mais difíceis havia só uma pegada. E eu me virei para Deus e perguntei assim: Mas Senhor, por que nos momentos mais difíceis só tem um par de pegadas os meus? Agora, nos momentos alegres, tem as minhas pegadas e as suas pegadas, Senhor. Mas nos momentos difíceis só tem as minhas pegadas. Por que nesses momentos tu me deixaste, Pai? E aí Deus responde para ele: Filho, tu estás enganado, filho. Tu estás enganado. Nos momentos mais difíceis, eu te carreguei nos braços. Queridos, Deus, ele sempre vai estar conosco. Nos momentos mais difíceis, Deus não nos abandona, porque ele é nosso pai, ele é o meu pai, ele é o teu pai. Nos momentos, desculpa a emoção, não sei se é a idade, viu, pastor? Não sei se é a idade, mas é assim mesmo. Nos momentos mais difíceis dos seus filhos, não os abandone. Você é a figura do Pai Celestial, um Pai de amor, um Pai misericordioso, um Pai amoroso, um Pai que deseja a salvação da sua família e dos seus filhos. Esse é o nosso Pai. Eu convido você agora a inclinar sua cabeça, o seu pensamento, mais uma vez, voltado para esse Pai tremendo, para a gente fazer uma oração, tá bom? Eterno Deus, nosso Pai, como é bom te chamar de Pai. Talvez alguém nessa sala não tenha conhecido a figura do Pai, mas em conhecer o que é ser o verdadeiro Pai. Talvez alguns nessa sala não tiveram um pai
amoroso, misericordioso, acolhedor. Conhecer um pai, quem sabe, ditador, mas em ti, Senhor, nós encontramos o que é o verdadeiro pai, que ama, que abraça, que perdoa. E nesta hora, Pai, nós estamos pedindo perdão. Perdão pelos pecados que nós temos cometido, que te desagrada, que te fazem chorar. Mas como é bom saber que tu nos perdoas. E no momento seguinte, no instante seguinte, já nos abraça e diz assim: filho, eu te amo tanto, filho. Eu só quero tua salvação. Deus, que sejamos pais segundo o teu coração, segundo a tua vontade, e como tu és conosco. Continua, Senhor Deus, abençoando essa sala. Aqueles que estão administrando, Senhor. Dá cada vez mais poder, força, coragem, determinação, porque através dessa sala, muitos têm sido tocados pelo Espírito Santo. Muitos têm obtido a salvação, milhares e milhares, sem contar aquelas pessoas que a gente nem conhece, nem sabe, nunca a gente